Queridos amigos, muita paz a todos. É com muita alegria que nos encontramos aqui nesta noite para a nossa exposição, que, como o próprio título, aliás, já antecipa, manteve-se no tema da Semana Santa. Mas poderíamos também, nesta noite, fazer uma palestra em homenagem a Allan Kardec. Hoje, 31 de março, registramos entre as datas espíritas a data de desencarne de Allan Kardec, o insigne codificador, como costuma ele referir-se o espírito Joana de Ângeles. Então, a Kardec, o nosso reconhecimento por aqui estarmos, pela lucidez que o Espiritismo nos traz, para que nós possamos dar rumo à nossa existência, efetuando o projeto reencarnatório com o qual nós nos comprometemos. Mas, conforme anunciamos, na noite de hoje nós vamos refletir um pouco, talvez refletir menos, narrar um pouco mais sobre os episódios que envolvem o evento da Paixão de Cristo. Como espíritas, nós precisamos compreender de forma profunda os eventos que estão em torno desta semana, o significado que eles têm, o significado histórico, o significado simbólico e por que continua sendo tão importante para nós, os cristãos, e para os espíritas, voltarmos a essa temática de modo reflexivo. É importante começar lembrando que a Páscoa é, na verdade, uma festa judaica. Ela passa ao calendário cristão como as muitas outras importações que fizemos daquilo que é, talvez, a raiz mais profunda do nosso processo civilizatório e da constituição dos nossos arquétipos. A Páscoa é, no seu entendimento simples, a transição dos judeus de um período de profunda escravidão no Egito, fora das suas terras, para o retorno às suas terras de origem. É, portanto, uma festa de libertação. E, como tal, é uma festa para ser comemorada. É uma data para ser revivida, e ainda o é no calendário judaico. E aqueles dias em que Jesus esteve conosco tinham um significado extremamente especial para os judeus, que também estavam em um outro momento de opressão, de condenação, não obstante estivessem em seu próprio solo, em sua própria nação. Então, comemorar a Páscoa tinha, naquele tempo, um sentido extremamente profundo, um significado simbólico de alta relevância, passado de geração a geração. E, por isso, se fazia necessário que a preparação fosse feita. Aliás, para qualquer festa, o melhor não é exatamente o momento da festa, mas é aguardá-la, é prepará-la para que ela possa chegar. Os acontecimentos mais importantes da nossa vida foram aqueles para os quais nós nos preparamos. Nos preparamos para a festa de casamento durante meses, às vezes durante anos. Nos preparamos para a chegada de um filho, para a formatura, para o aniversário, para uma comemoração, enfim, a energia colocada na elaboração de tudo aquilo que significava a comemoração, desde o que era mais grandioso àquilo que era o detalhe mais diminuto, a ponto de ser reconhecido apenas pelo anfitrião e por alguém mais. Então, a festa estava em aguardá-la, em prepará-la, em ter para a festa um cardápio específico. E, dizendo assim, nós começamos a pensar que não estamos tão distantes dessa realidade. Para as múltiplas festas que vivemos nos dias de hoje, nós temos cardápios específicos, temos indumentárias específicas, ornamentação específica, e era exatamente esse o clima que Jesus estava vivendo, porque, como um judeu, ele viveu todas as práticas judaicas de seu tempo, sem afrontar nenhuma delas
cumprindo, sobretudo, aquelas que eram essenciais à caracterização, à vivência e aquilo que hoje se chama de a identidade judaica. Então, a Páscoa é essa festa. E como espíritas, nós reconhecemos essa história e, como espíritas, nós refletimos sobre essa história, mas não temos, como espíritas, essa festa como uma festa em que nós colocamos no nosso calendário. A nossa perspectiva é muito mais a de rever os acontecimentos que envolveram a Jesus naquilo que chamamos de o processo do Calvário ou o processo da crucificação. E para a noite de hoje, nós vamos situar as nossas narrativas na obra do Espírito, que talvez seja maior repórter do mundo espiritual no que diz respeito às narrativas relativas a Jesus. O Espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, numa obra que já se torna bastante vasta, tem nos falado das tradições espirituais em torno, aspas, dos ditos e feitos do Senhor, fecha aspas. Então, aquilo que parecia antes para nós incompreensível, inimaginável, Amélia Rodrigues começa a nos situar com muito mais naturalidade. E aí nós somos acudidos por uma reflexão lógica. Se estamos aqui na Terra, com todos os limites da nossa compreensão, buscando as fontes que melhor possam aclarar aquilo que Jesus disse, o que Ele fez, no esforço apresentado por Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, de que fiquemos com o ensino moral de Jesus, o que não poderíamos dizer das fontes que estão no mundo espiritual, que é o mundo causal do mundo em que nós estamos. E nos lembramos aqui agora de uma das descrições do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que afirma que os livros sagrados no mundo espiritual são livros que têm uma luminosidade. Então imaginemos os recursos do mundo espiritual, porque todos esses recursos que nós temos hoje, televisão em alta definição, cinema em 3 dimensões, som com nenhum ruído, tudo isso no mundo espiritual é absolutamente parte de um passado, de uma etapa. Os recursos são muito mais avançados. Recentemente empreendemos uma leitura da obra Memórias de um Suicida, psicografada no início do século XX, e o espírito Camilo Cândido Botelho nos fala de equipamentos no mundo espiritual no início do século XX, que os nossos equipamentos mais avançados na Terra agora começam a se parecer com aqueles que ele descreveu. As telas em alta definição, a capacidade daqueles que estavam numa assembleia como essa, ouvindo, por exemplo, as aulas de Aníbal de Silas, que é aquele espírito, uma daquelas crianças que Jesus colocou no colo, simplesmente todos viam a imagem que estava na tela de Aníbal de Silas quando ele falava, porque essa imagem se corporificava, se projetava, melhor dizendo, à frente da Assembleia. Então imaginemos que no mundo espiritual esses recursos estão disponíveis. Então certamente há muito mais informações do que nós temos na Terra. Há muito mais vivacidade, muito mais plasticidade nessas cenas, quando nós podemos vê-las a partir dessa perspectiva. E muito mais vivacidade e emoção, certamente quando nós podemos ouvi-las daqueles que foram testemunhas oculares dos processos, das vivências, das práticas de Jesus conosco na Terra há pouco mais de 2000 anos. Então o espírito Amélia Rodrigues se especializou nesse cuidado, em traduzir para nós, na linguagem da Terra, com as nossas limitações, mas também com o que essa linguagem permite, os ditos e feitos do Senhor, numa obra que é toda de prosa poética. Os próprios títulos já apontam para isso. Quando voltar a primavera, há flores no caminho, pelos caminhos de Jesus,
até o fim dos tempos, trigos de Deus, dias venturosos e há flores no caminho. E a sua obra vai trazer em todos esses livros, quase sempre, pelo menos, uma narrativa relacionada ao conjunto de eventos que nós poderíamos demarcar com a entrada de Jesus em Jerusalém, naquilo que nós conhecemos como o Domingo de Ramos, que para alguns estudiosos deu-se 8 dias antes da ressurreição, para outros é um evento que se deu 7 meses antes. Polêmicas à parte, toma-se esse episódio como o marco desse processo que vai culminar com a ressurreição, tendo seu ápice no Calvário ou na crucificação. Então, o Espírito Amélia Rodrigues, em todos os seus livros, vai fazendo essa composição para que nós possamos entender, a partir das fontes do mundo espiritual e, mais especificamente, a partir da sua poética, aqueles acontecimentos que estão todos aglomerados ao grande acontecimento que é esse final, esse epílogo da existência de Jesus conosco na terra. E para a nossa leitura ser um pouco mais, digamos, focada nesse tema, nós temos a contribuição do livro intitulado Sou Eu, uma reunião de contos só sobre esse tema, organizada por Álvaro Crispino, que nos permite, então, de toda a obra de Amélia Rodrigues, focar esses últimos dias de Jesus. E essas narrativas, elas são extremamente interessantes por uma razão que encontramos lá em O Livro dos Espíritos. Na primeira parte ainda, quando Kardec está estudando as causas primárias ou as causas do conhecimento das coisas com as quais nós estamos envolvidos na Terra, na questão de número 20, faz uma pergunta muito interessante aos espíritos que o assistiam. Pergunta se existiriam outros meios, além da ciência, através dos quais os homens pudessem ter acesso ao conhecimento ou às revelações. Vejamos bem a questão de Kardec no item 20 de O Livro dos Espíritos. Se nós poderíamos receber conhecimentos ou ter acesso a conhecimentos por outra via que não fosse a via da ciência. O codificador faz com essa questão uma grande reverência a esse aspecto fundamental da existência humana, que é a busca contínua pelo conhecimento, que vai tornando aquilo que era desconhecido ao homem revelado. E, mais especificamente, vai popularizando os resultados de modo a que o bem-estar social possa se expandir, possa se fazer e esteja a par do progresso da humanidade. É uma grande reverência do codificador à ciência, mas, ao mesmo tempo, é a porta que o codificador entrevia para apresentar a todos nós que lemos o Livro dos Espíritos a mediunidade como uma porta de conhecimento, não apenas do conhecimento científico, mas do conhecimento transcendental, naquilo que hoje a ciência reconhece como os saberes. E a resposta em O Livro dos Espíritos, que muito nos traz alento e esperança, diz: sim, se Deus julgar conveniente, pode revelar ao homem, por outros meios que não o da ciência, aquilo que lhe carece em conhecimento. A resposta dos Espíritos, então, corroborava o trabalho do codificador, que ele prosseguiria investigando a mediunidade como essa fonte através da qual nós temos acesso a um conhecimento que ainda não está revelado ou que ainda não está apoiado pela ciência, nos mostrando que esses dois veios nos permitem acessos a conhecimentos diferentes. E é então, pela mediunidade abençoada de Divaldo Franco, que nós temos acesso a essa obra do Espírito Amélia Rodrigues, esse grande portal literário do mundo espiritual que vai nos trazer, então,
uma contribuição inestimável a que nós entendamos, mergulhemos nos ditos e nos feitos do Senhor. E nesse conjunto de episódios que demarcamos a partir da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém até a ressurreição, nós separamos alguns episódios que são evidentemente os da nossa predileção. Existem muitos outros e muitos outros detalhes que outros e cada um de nós aqui presentes separaria para narrar, para contar nesse instante. Começamos então com a entrada de Jesus em Jerusalém, que essa tela que trouxemos hoje exemplifica tão bem. Um contraste extremamente importante. Mas a narrativa do Novo Testamento, aonde Amélia Rodrigues está ancorada e desvela alguns aspectos, vai nos falar de detalhes de muito cuidado. Jesus estava indo a Jerusalém e o mestre sabia muito claramente que a festa estava sendo preparada, mais especificamente, a festa da sua recepção. A sua morte trágica já havia sido antecipada não apenas por ele inúmeras vezes. Há pelo menos um levantamento de 8 circunstâncias em que Jesus advertira aos discípulos em momentos diferentes sobre a sua morte trágica e incontornável. E não estava ali para fugir, mas era prevista na literatura que aqueles mesmos discípulos conheciam. Estava descrita nas profecias que circulavam como textos memorizados por todo aquele povo nas várias gerações. E Jesus vai então para Jerusalém, mas antes de adentrar a cidade, toma o cuidado de fazer com que seus discípulos buscassem um jumento que estava nas proximidades, para que, sentado no lombo daquele animal, ele adentrasse a cidade. Parece uma cena tão comum ou tão prosaica de alguém cansado numa viagem que desejasse, então, um certo conforto para os últimos quilômetros, para as últimas horas que ali estavam. Mas nada em Jesus é prosaico, nada em Jesus é um detalhe a ser desprestigiado. Jesus adentra na cidade suntuosa, sob o lombo de um animal que está longe de ser aquele reverenciado pelos conquistadores. Se nós estivéssemos narrando a saga de um grande centurião romano, de um líder do exército romano, ou se estivéssemos narrando a saga de um dos príncipes dos judeus, de um dos sacerdotes do templo, certamente este não seria o animal. E alguns de vocês já devem ter respondido. Entrariam num cavalo, numa carruagem, numa biga que era um carro puxado por 2 cavalos, porque demonstraria o triunfo. O cavalo é um animal de grande porte, cuja musculatura e cuja estrutura óssea é própria para a disputa, para o trabalho, para carregar uma grande carga. Jesus abre mão dessa condição, de entrar na condição de um triunfador. Ao contrário, estava ali na condição de um homem, talvez, entre os mais pobres, os mais simples, com um animal muito simples. Num outro detalhe extremamente significativo, que essa tela, embora a resolução não permita nessa distância avaliar, mas nos faz entrever algo muito importante. Enquanto a cidade e o povo, ainda sintonizado com a sua perspectiva, mas já enlouquecido pela paixão, que tem muitos sentidos nessa narrativa, vai forrar o chão de ramos, vai
de alguma forma, a tapetar a entrada daquele chão, numa representação muito material e ainda muito própria dos dias de hoje. Se nós pensarmos o que significa, por exemplo, o tapete vermelho, que as celebridades pisam para a recepção do Oscar. Se nós pensarmos o que significa o tapete vermelho, que num dado tempo uma certa companhia aérea fazia estender do check-in do avião até a entrada da aeronave. Se nós imaginarmos o que significam os tapetes ou as entradas sobre os quais, nas comemorações mais convencionais, se faz estender para que os convidados pisem. Não deixa de significar, num primeiro plano, embora tenha outros, o significado da ostentação. E Jesus simplesmente abriu mão de pisar este tapete, ainda que ele tivesse sido ali confeccionado pelo povo, mas havia muito de desejo, de uma paixão infrene, de que aquele que entrava fosse o libertador político daquele povo. E Jesus, que a tudo conhece, a cada um de nós e à multidão em conjunto, simplesmente não pisa o solo de um tapete de ostentação e de desejos múltiplos que ali estavam. E adentra a cidade gloriosa, a cidade eterna, sob o lombo de um jumento. E Amélia Rodrigues faz essa narrativa da entrada de forma a que nós pudéssemos entender algo que contrasta nessa imagem. Enquanto aparentemente a multidão saudava a Jesus à entrada de modo eufórico, ele não entremostrou nenhum júbilo. Enquanto os amigos encaravam os aplausos como sinal evidente de triunfo, em Jesus ressoavam os prenúncios das grandes dores. É em afirmativa como essa que nós vamos encontrando a poética narrativa desse Calvário. Essa entrada, aparentemente triunfal, significava o primeiro degrau do grande processo que levaria à crucificação. Na sequência, não nos importam, neste momento, se passam 7 dias ou 7 meses, nós destacamos um outro fato que é da nossa predileção, que é exatamente a ceia pascal, ou o chamado jantar da despedida, como denomina o espírito Amélia Rodrigues. E revendo o Novo Testamento, nesses últimos dias, as 4 narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós observamos em todas elas o registro de que Jesus mandou preparar o jantar da ceia pascal. E era preciso que assim fosse para que se cumprisse o ritual sagrado de comemoração da Páscoa, para que os discípulos também, do ponto de vista psicológico, ali estivessem envolvidos com a festa. E só nessa releitura dessa semana, de quinta-feira para cá, é que eu me dei conta do significado psicológico de preparar a ceia. Porque, de alguma forma, os discípulos estavam alertados de que o Calvário viria. O fato é que eles não queriam reconhecer que o Calvário estava perto. Como nenhum de nós quer reconhecer o desencarne de alguém querido cuja morte se aproxima. Nós temos inúmeros mecanismos de negação, de fuga, entre eles, inclusive, a raiva perante a vida, a morte iminente, mas nós não queremos aceitar. E era natural que os discípulos também, embora alertados, não quisessem assumir o cotidiano do luto, ou a crônica da morte anunciada, as horas lentas a se passarem, aguardando o momento definitivo. E há um sentido psicológico em ir a um lugar, organizá-lo, organizar, cuidar da alimentação, todo o processo de preparação, o cozimento,
que é lento e que envolve todo um trabalho, um esforço e uma atenção, um foco para aquilo que se faz, até que a mesa pudesse ser posta e, enfim, a ceia pudesse ser feita. Num sentido também muito psicológico de que era preciso organizar a despedida de uma forma em que todos estivessem presentes, sentados no mesmo lugar. E para os povos da antiguidade, de um modo geral, o momento das refeições e as festas especificamente, partir o pão, experimentar a refeição, tomá-la com todo o seu ritual, era uma prática extremamente importante. E pensando nisso, de quinta-feira para cá, eu fiquei talvez muito envergonhada de mim mesma e depois, num outro momento, da nossa própria sociedade, quando nós inventamos o fast food. Comemos rápido, comida pronta, nem sabemos o que comemos, nem quem está comendo ao nosso lado. E eu fui ficando envergonhada das muitas vezes em que eu achei que era mais fácil, em várias circunstâncias, essa comida pronta do que alguma outra que pudesse ser feita para um dado momento. Porque há um significado em cozer, em aquecer, em esperar que o alimento se transforme num prato que deverá ser degustado na sequência. E todos nós temos a experiência de uma comida que alimenta e que às vezes nós nem comemos muito, mas nos sentimos farto, não da comida, mas dos fluidos que são colocados naquele alimento. E também temos a experiência de momentos em que comemos muito e daí a pouco ficamos com fome, porque não havia fluido algum na circunstância. Então, preparar aquela ceia teve múltiplos significados, inclusive essa dimensão psicológica de manter os discípulos atentos enquanto chegava a hora do grande discurso e da oração. E sobre isso, a Amélia Rodrigues vai dizer várias coisas interessantes que, muito inspirada em Rafaela, eu fui separando uns trechos aqui para fazer a leitura. Em um deles, Amélia Rodrigues diz o seguinte: a festividade tradicional se fazia complexa, ritualística. Dever-se-ia partir o pão ázimo e embebê-lo em líquido igualmente amargo antes de comê-lo, que era exatamente a parte do ritual referente à lembrança do sofrimento dos antepassados durante o exílio e durante o tempo em que sofreram o cativeiro. Na sequência dessa ceia, nós vamos ter algo de, talvez, grande emoção, pelo menos para mim, que é o momento em que Jesus, tomando a posição de servidor, o mínimo, vai lavar os pés dos discípulos. Nós poderíamos aqui imaginar muitas justificativas do ponto de vista histórico, e do ponto de vista dos rituais judaicos, mas nós ficamos com a emoção que o Espírito Amélia Rodrigues nos traz quando ela apresenta esta narrativa mais especificamente focada em Pedro, que é também um personagem que aparece protagonizando a cena nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Lavar os pés, na cultura em que Jesus estava, era a atividade dos escravos mais simples em direção ao seu Senhor e aos seus convidados. E quando nós entendemos um pouco o que significa a relação senhor e escravo na antiguidade, quando entendemos um pouco a relação entre posse e submissão, nós conseguimos entender o quanto essa atividade era também a atividade da confiança. Porque nenhum senhor colocaria
para lavar os seus pés um escravo que fosse um amotinador, um levantador de rebeliões, alguém em que ele não tivesse uma confiança. Era a atividade do escravo resignado, porque ele teria sob as suas mãos os pés do seu senhor. E se fosse um rebelde, ele teria condições de render o seu senhor. Por isso, era a atividade do escravo resignado. E era também a atividade que era uma espécie de presente àqueles que eram recebidos. Um gesto de delicadeza do anfitrião aos que chegavam em sua casa, oferecer-lhe que os pés fossem lavados. E nos lembremos que, na antiguidade, as viagens eram a pé, eram em lombo de cavalo, de burro, nas condições mais difíceis. Então, as pessoas chegavam muito cansadas e precisavam, de fato, se refrescarem em lugares em que tinha pouca água. Então, não era exatamente tomar banho para tirar a poeira. Era lavar o rosto, lavar os pés, para descansar da estrada, do muito sacrifício sobre os pés. E ali estava, então, Jesus nessa condição, do que ia lavar os pés. E nós podemos entender o quanto essa atividade era importante, como ela continua sendo importante na nossa sociedade. Porque as pessoas que cuidam dos nossos pés são as pessoas mais simples da sociedade. Eu lembro que uma vez eu narrei esse mesmo episódio numa palestra, e quando eu terminei, uma pessoa disse assim: tem uma senhora que gostaria de falar com você. E como sempre há pessoas que gostam, né, de falar sobre a palestra, às vezes uma referência que não foi dita, eu imaginei que seria isso. Aí a senhora veio, me abraçou, e eu pensei que a senhora ia perguntar o nome do livro, porque eu não disse. Ela disse: não, é porque pela primeira vez eu entendi que quem lavou os pés de Jesus, e eu tinha narrado o fato daquela mulher, poderia ser uma mulher como eu. E aí eu fiquei assim muito na dúvida e avancei a questão. Eu disse: como assim? Eu não estou entendendo. Ela disse: não, é porque eu sou manicure e a atividade que eu mais gosto de fazer é de cortar as unhas dos pés dos meus clientes. Eu achei tão singela aquela revelação que desde aquele tempo, eu fiquei, cada vez que eu volto a essa narrativa do lavar os pés, eu percebo quanto essa atividade é feita pelas pessoas mais simples da sociedade. E Jesus colocou-se nesse lugar e foi lavar os pés dos discípulos para que a ceia se completasse, pois eles ali tinham caminhado, eles tinham trabalhado, eles tinham organizado aquele lugar à espera do momento da refeição para reverenciarem os seus antepassados. E não tinham, a maioria deles, aliás, a lucidez de que aquela ceia era paradigmática, era um momento que dividiria a história deles e a nossa em dois momentos. Porque certamente nunca mais houve uma ceia pascal como aquela. E Jesus então assume o lugar do servo mais humilde, do servo mais resignado, e vai então lavando os pés dos discípulos um a um. E Amélia Rodrigues narra então que Pedro ficara por último naquela sequência em que os discípulos tiveram os seus pés lavados por Jesus. E se nós suspendêssemos a narrativa, nós viríamos a inversão completa da ordem, porque quem deveria estar sendo reverenciado era Jesus, mas é o contrário. É a luz do mundo reverenciando aqueles homens, ainda de pouca luz para aquele momento, mas de muita luz perante a nossa evolução, que ali estavam. E chega então a vez de Pedro, que ali estava. E as narrativas evangélicas dizem que Pedro foi o que teve a lucidez, porque ele diz: não, Senhor, a mim tu não lavarás os pés. Na compreensão exatamente de que a ordem poderia estar trocada.
não deveria ser Jesus a estar na posição do mais humilde entre os servos que ali estavam. E Jesus diz: mas se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. Vejamos que coisa interessante, né? Jesus oferece um lavar os pés que não era apenas tirar a poeira, mas era, na sua atitude, tornar ainda mais aqueles homens que ali estavam, representando a todos nós em processo evolutivo, parte de si. E a expressão evangélica é essa: se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. E aí qual é a atitude de alguém que se coloca reverente? É a profunda humildade daquele momento. E talvez Pedro nunca tenha sido tão reverente a Jesus quanto naquele instante. A sua personalidade, muito própria talvez de um médium, ora mais sintonizado, ora menos sintonizado, até o evento da crucificação, para depois seguir em sintonia perene e constante com Jesus, vai naquele momento então colocá-lo na reverência máxima. Então, Senhor, lava-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Porque se era para ter parte com Jesus, se é para ter parte com Jesus, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Amélia Rodrigues, então, sobre essa narrativa, vai dizer: a inesquecível mensagem do ato singular e único ergue os companheiros ao clímax da ternura, e quando o rabi volve à mesa, eis que, já esquecidos da magnitude do feito, se põem a disputar a primazia de quem entre eles é o mais amado, anelando por estar mais próximo, mais junto do seu coração. Vejamos essa narrativa de Amélia, como é interessante e como fala de nós, dos nossos instantes, das nossas dificuldades. Porque nós temos esse problema de foco. Nós oscilamos muito entre a sintonia profunda, às vezes como Pedro, profundamente reverente. Então, Senhor, lava-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. E no momento seguinte, nós já estamos preocupados com o exterior, guardando muito pouco a reflexão, a introspecção daquele momento. Nós temos muito mais facilidade para a extroversão, para o exterior. E mais adiante, continuando essa narrativa, Amélia Rodrigues vai dizer: os momentos máximos da vida não raro passam despercebidos. Que é exatamente a tônica da narrativa que ela dá para a maioria dos discípulos que estão ali com Jesus. Era um momento máximo em que eles ali estavam e não perceberam isso. E para encerrar então essa narrativa, ela diz algo muito comovedor para todos nós. A toalha da cooperação e a água da caridade que se fundem e limpam todas as sujidades da alma e as mãos do amor em união renovadora, ali estavam com Jesus. E aí vejamos a poética que ela constrói, a toalha da cooperação, exatamente nessa relação, né, de uma toalha, de um lençol, que é algo que se estende na direção do outro. A água da caridade se fundem e limpam as sujidades da alma e as mãos do amor em união renovadora. Estavam ali em Jesus. Então essa narrativa vai avançando com essas micronarrativas que são profundamente emocionantes para todos nós. Dentro da preparação da ceia, o momento do lava-pés. Na sequência, nós vamos encontrar na narrativa do Novo Testamento aquilo que é descrito por alguns autores com uma expressão que é muito própria da dimensão humana e que talvez não caiba muito bem a Jesus, mas é conhecida a expressão a agonia do Senhor.
E para nós, nordestinos, talvez a expressão agonia faça sentido, porque a agonia não é necessariamente um aperreio, também não é uma angústia, é uma inquietação. Mas certamente Jesus não se inquietou. Não é essa inquietação que nós sofremos das coisas que não nos chegam ou que nós pressentimos pela nossa emoção, pela nossa mediunidade, mas que ainda não se concretizou. Jesus viveu um momento de profunda introspecção, porque ali na ceia, conforme descreve João, ele vai fazer em seguida uma oração muito longa e muito bonita, que está no Evangelho de João, e somente João narra, em que Jesus ora por si mesmo, naquele instante, rogando ao Pai que lhe dê forças para seguir. E na sequência ora por aqueles que são os seus discípulos, que ali estavam, e que não desejava que eles pudessem enfrentar o mal que lhes aparecia. A narrativa diz textualmente na sentença de Jesus: não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Santifica-os na verdade. Vejamos que no meio de uma sentença, de uma prece de Jesus, aliás, as sentenças sobre os discípulos ou para os discípulos, e na sequência as sentenças que João vai apresentar, que se referem a toda a humanidade. A preocupação de Jesus, que nos reconhecêssemos como os seus discípulos e que nos reconhecêssemos como tal, por muito nos amarmos uns aos outros. E o Espírito Amélia Rodrigues, ao descrever essa cena da prece de Jesus, no cenáculo ainda, naquela ambiência da ceia, da despedida, vai dizer que durante aquela prece, a luz que brilhava não vinha de dentro, mas vinha de fora, do alto, e chegara a hora em que tudo o que ali estava era preciso ser deixado para trás, abandonar o cenáculo acolhedor e demandar o Monte das Oliveiras. Fazia-se um instante e havia pequena distância a percorrer, muito grande para a história da humanidade. E aí nós começamos a pensar, se tivéssemos a possibilidade, porque não temos, de vislumbrar que luz essa iluminou o ambiente. Um lugar pequeno, fechado, iluminado por tochas e achotes. Provavelmente uma luminosidade amarela, vindo do azeite que queimava nas tochas. Mas Jesus, em prece, naquele instante, antes de sair ao Monte das Oliveiras, onde permaneceria em oração, o Espírito Amélia Rodrigues diz que, olhado à distância, percebia-se claramente que a luz que iluminava vinha de fora e vinha do alto. Os Espíritos, todos cooperadores da missão de Jesus, todos os grandes Espíritos daquela nação, todos os Espíritos que haviam se comprometido em cooperarem com o Mestre quando estivessem fora do corpo, certamente estavam na sintonia daquela prece, na sensibilidade de um Mestre que se oferecia para o Calvário. Porque Jesus não fugiu, Jesus ofereceu-se ao Calvário. Relendo as narrativas, nós vamos inferir o previsível. Jesus foi ao Monte das Oliveiras, onde sabiam ele ia orar. Então não se escondeu da perseguição, ao contrário, colocou-se num lugar público para ali ser aprisionado. Nenhuma problemática para a soldadesca, que poderia tê-lo prendido no templo, porque ele tinha estado lá dias antes fazendo discursos. Por que Jesus não foi preso quando expulsou os vendilhões do templo? Essa foi uma questão que eu me fiz de quinta-feira para cá. Haveria um motivo, digamos,
para um inquérito, no mínimo por insubordinação da ordem, perturbação da ordem. Não era um motivo para prender Jesus? Mas esse seria um motivo muito pequeno para o Mestre e para o Calvário, com o qual nós precisamos aprender sobre a disposição para o planejamento reencarnatório, do qual tantas vezes, por tantos motivos, nós ainda desejamos fugir. Jesus foi a um lugar público onde poderia ser facilmente identificado. E como era a hora máxima de sua vida, manteve-se em prece, que é, como a Amélia diz, um grande ensinamento para nós, porque os momentos máximos da vida às vezes passam sem serem percebidos. As grandes almas, as almas sensíveis, antevendo os momentos máximos de sua vida, não apenas os tristes, nem os calvários de sua vida, mas os momentos de alegria, de euforia, recolhem-se à oração. Quando nós lemos a biografia de Francisco Cândido Xavier, nós verificamos isso. Chico recolhia-se para orar, mesmo diante da maior alegria, por gratidão. E recolhia-se para orar diante das grandes dores, para encontrar a coragem que todos nós precisamos. A paixão de Cristo significa exatamente isso, a entrega ao sofrimento. Paixão, o seu sentido original é sofrimento. Em latim, passione significa sofrer. E Jesus entregou-se a esse sofrimento. Somente Ele teria essa coragem, esse desprendimento, essa mansuetude, suportar o inquérito, suportar a crucificação. Após a crucificação, aparecer aos discípulos, aparecer a Pedro, por exemplo, para por 3 vezes lhe perguntar, numa espécie de retrospectiva das 3 negações: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então apacenta o meu rebanho. E retornar à questão: Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então vai e apacenta o meu rebanho. E diz Amélia Rodrigues que Pedro ouviu pela 3ª vez, como se sinos estrondassem em sua cabeça: Pedro, tu me amas? E aí, diz Amélia, Pedro, que já estava trespassado de toda a dor e de todo o arrependimento, busca as forças para repetir a afirmativa: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Hoje à tarde, eu fiquei pensando em tudo isso. Todos os personagens, todas as narrativas, e no significado pedagógico de reler cada uma delas, cada narrativa, cada personagem, para não esquecer que havia uma programação de profundo amor, como diz Amélia Rodrigues, uma programação de profunda doação, uma programação que alçaria a Terra da condição de mundo primitivo, limitado, para mundo de provas e expiação. Havia toda uma programação que permitiria que nós não mais olhássemos para esses fatos como fatos comuns. Não era mais uma mesma festa. Era um momento de autoencontro e de revisão de posturas. E revendo todos esses personagens, evidentemente, a maior identificação tem sido com Pedro, porque ele negou Jesus 3 vezes naquela ocasião e teve a coragem de se recompor. Esse é um grande exemplo para nós,
que já negamos Jesus muitas vezes. Nós precisamos nos inspirar nesse exemplo e nos erguer, porque há uma necessidade premente de apacentar rebanhos, de dar testemunhos, de não fazer calar a voz. E nesses dias tão tumultuados, com tantas outras interpretações e desvios de caminhos, para usar uma frase que está tão batida, nós precisamos adaptá-la e dizer: Jesus presente, muito presente em nossas vidas. Não podemos mais negar nem esquecê-lo, porque é esta mensagem que nos faz estar aqui em pé. E por isso, para esta noite, não buscamos a imagem da crucificação, mas a entrada de Jesus triunfal na Jerusalém das nossas vidas, entrando de forma humilde e mansa em nossas vidas, para que nós façamos a diferença. Fiquemos então com a emoção desses dias e a disposição para ler a obra do Espírito Amélia Rodrigues. Muita paz a todos.